Bom, e como o Fábio Bentes falou aí da previsão de crescimento do turismo no Brasil, vamos já chamar aqui no telão um gráfico. Lia, as colunas mostram o crescimento do turismo em relação ao ano anterior. E olha só, por que esse ano a previsão é bem menor do que a do ano passado? Muito interessante esse gráfico, Maria. Ele está apontando algumas coisas muito importantes para a gente, né? O primeiro é que a gente percebe aqui que no ano de 2020, por conta da pandemia, a gente teve um decréscimo, né, do setor. Que é o menos 36,6. Exatamente. E aí, quando a gente olha para o ano de 2021 e 2022, a demanda represada que teve nesse período vem com tudo. Então, as pessoas estavam desejosas de terem novamente a sua liberdade e assim usufruir desses serviços de viajar, de viver essa experiência novamente, ter contato e conhecer outros lugares. Que foi o crescimento de 21 e 22. Exatamente. Então, a gente vê isso muito forte nesses 2 anos. Aí, o que acontece? Esse é um fator que justifica esse crescimento. Um outro fator que agora justifica o decrescimento do setor é que a gente passou também por um processo de inflação muito forte, né? Então, aqui no Brasil, a gente saiu da casa do 1 dígito para 2 dígitos em menos de 1 ano. E agora, a gente ainda está nesse patamar de inflação muito alto. Isso afeta os preços, a logística. Então, eu imagino que 2023 e 2024 está um pouco impactado com relação à inflação, aos preços, né? Acessar isso faz com que as pessoas realmente escolham entre prioridades e viajar. Envolve planejamento também, mas eu acho que aquela gana de ter a liberdade já passou. Então, o setor cresceu e aqueceu bastante, mas se ele não se desenvolver, ele pode realmente ter essa queda nessa projeção. Mas ainda assim é significativo o crescimento, como o entrevistado trouxe na reportagem, né? O setor realmente é um dos setores que mais puxam a área de serviços e se destaca por isso. O governo lançou um programa para tentar estimular as viagens de avião. Você acha que vai dar certo? Eu acho que sim, é um programa que visa, é quase como o ProUni, né? O ProUni, ele funciona como uma forma de financiar as vagas ociosas na universidade. E o Voa Brasil tem esse mesmo patamar, esse mesmo papel. Ele vai financiar as passagens dos voos que têm, de alguma forma, algumas vagas ociosas. E dessa forma fazendo com que o preço seja mais acessível, né? Neste momento, o programa em fevereiro começa com 2 públicos-alvos. Ele vai trabalhar com aposentados registrados no INSS e com alunos estudantes do ProUni. E isso é muito interessante, né? A gente tem sempre um olhar do turismo apenas por passear, visitar outros lugares, mas quando você incentiva alunos do ProUni a viajar, você está também incentivando os estudos, a cultura, ou seja, a forma de disseminar esse conhecimento através de congressos, indo para outras universidades. Então, os estudantes também têm a possibilidade de aprender e de levar isso para a sua vida. E isso serve, inclusive, como elemento para as suas entrevistas, para o seu crescimento de carreira. Então, o turismo ele vai muito além da apenas experiência e vivência, ele também fortalece a cultura e a educação das pessoas. E por que o público aposentados, você acha? Eu acho que os aposentados têm um tempo precioso para desfrutar, né? Trabalharam muito e agora é a hora de viver essa experiência e focar o programa nos aposentados. Primeiro, é um público gigantesco, né, de pessoas. O Brasil está tendo mais longevidade, está tendo mais pessoas entrando na Previdência Social, então isso é maravilhoso, mas ao mesmo tempo é isso, é um público que está muito ainda em casa, né, saindo pouco, às vezes até assumindo responsabilidade de pagar contas da família porque alguém ficou desempregado. Então, os aposentados poderem sonhar e ter acessibilidade com o recurso, né, de uma passagem por R$200, isso vai ser muito interessante para eles. Aproveitem. Olhando agora para o outro lado do balcão, né, para a economia que é gerada para os destinos para onde essas pessoas vão ou vão passar a ir. Quem está desempregado e quer passar a trabalhar para essa indústria do turismo, você acha que tem que se preparar como? Olha, essa indústria do turismo, que é focada em serviços, ela basicamente se referencia em experiência. Então, e isso é uma coisa que o brasileiro tem de destaque comparado a outros países, viu, Maria? Nós somos pessoas muito atenciosas, muito hospitaleiras, muito, assim,
bem acaloradas no sentido de receber bem as pessoas. E isso, para o turista, é muito importante, porque ele se sente mais seguro tendo uma recepção tão interessante. Ele volta, ele fica fiel àquele local. Então, ao meu ver, eu acho que as características são procurar alguns cursos de prestação de serviços rápidos. Então, por exemplo, bartender ou aprender a servir. Essas coisas, tem alguns cursos que você consegue fazer rapidamente ou tendo experiência em algum lugar. Mas isso, olhando para o setor, tem muitas outras possibilidades. Eu acho que vai desde o pequeno ao macro. Por exemplo, ser chefe de cozinha, por exemplo, ou ser DJ. Em alguns lugares procuram pessoas que toquem música e gerem um ambiente. Então, dentro do turismo, há muitas possibilidades realmente de gerar empregabilidade. E se você tiver com vontade de servir ao próximo, que eu acho que é o mais importante, é o requisito número 1, vá que vai dar certo, porque tem muita oferta e muita gente buscando realmente oportunidade.